Olá, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. No comentário abaixo desse vídeo, faça o seu pedido de oração. Compartilhe conosco qual é a área da sua vida que você deseja que Deus entre com providência e com braço forte. Estaremos orando por você e também pelas pessoas que você compartilhar esse vídeo. Por isso eu te desafio a compartilhar essa oração com 5 ou mais pessoas, para que elas também, através da palavra, através da oração, sejam edificadas e que Deus possa abençoar a vida e a família de cada uma delas. Vamos orar a palavra. Vamos orar o Salmo de número 33, um salmo que fala sobre o louvor ao Criador. Está escrito: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia de bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Para que o Senhor faça com que essa vida e com que essa alma espere em ti. Tu és o nosso auxílio e o nosso escudo, ó Deus. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Oramos esta palavra, ó Deus, e te damos graças, porque está escrito que devemos celebrar ao Senhor com harpa, louvar cânticos ao Senhor com saltério, entoar novos cânticos ao Senhor, pois a tua palavra é reta e todo o seu proceder é fiel. Tu és o Deus que ama a justiça e o direito. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, e o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. A tua palavra diz no Salmo 33, verso 17, que o cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar, porque não é através das nossas forças, mas sim através da força do Senhor, da graça do Senhor, que nós vamos cantar o hino da vitória. Ó Deus, que o Senhor livre a nossa alma da morte e nos conserve em vida. A nossa alma espera no Senhor, pois o Senhor é o nosso auxílio, o nosso escudo. Tu és o Deus que nos protege e por isso o nosso coração se alegra e confia no seu precioso e poderoso nome.
Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, porque em ti esperamos. Te damos graças, ó Pai, por esta palavra e que esta palavra esteja gravada na tábua do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família para todo sempre. Amém. Vamos ler o texto bíblico que está no Salmo 124. Salmo que fala que somente Deus pode livrar o seu povo. Está escrito assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se nós estamos aqui nesse dia, é porque Ele nos fortaleceu para vencer todas as adversidades. E para que nós possamos vencer as dificuldades, as provações que passamos e somos submetidos, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez por nós em outras situações. Não podemos permitir que seja apagada da nossa memória e do nosso coração tudo que Deus já realizou em nossa vida. É por isso que nós não podemos nos alimentar e nem alimentar a nossa mente com palavras negativas, palavras e pensamentos de uma pessoa fracassada, porque este é o desejo e é exatamente isso que Ele quer que a gente pense, que somos um fracassado, que não vamos vencer, que não vamos conseguir. Mas a Bíblia, ela nos ensina a como vencer as adversidades. Todos nós somos submetidos às provações, todos passamos por dificuldades, mas ela tem um prazo de validade. Não é para sempre, e nós não podemos adotar uma vida somente de dificuldades como estilo de vida, mas é entender que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. As adversidades têm seu objetivo, que é nos trazer maturidade e sabedoria para que possamos, até então, ter experiências com Deus e aprender a como vencer essas dificuldades. Eu quero destacar aqui 4 coisas. Primeiro, precisamos crer que o Senhor está do nosso lado. A Bíblia diz no Salmo de número 124, se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós seríamos engolidos vivos. Ora, diga a Israel, é isso que a Bíblia diz. Então, nós precisamos entender que temos a companhia de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele não nos abandona, Ele está conosco. A segunda coisa, precisamos crer que o livramento vem de Deus. O livramento vem do Senhor, pois a Bíblia diz que a nossa alma estava presa, mas o Senhor nos livrou, como livra o pássaro do laço do passarinheiro. Foi para a liberdade que Cristo nos criou, não para vivermos uma vida cativa e oprimida. Terceira coisa que eu quero destacar, precisamos crer nas intenções libertadoras de Deus para a nossa vida. Assim como Deus fala no texto bíblico que este pássaro foi livrado do laço, esse laço foi quebrado e nós escapamos,
significa que nós não fomos criados para caminhar somente, mas para voarmos na presença de Deus como pessoas livres. Quarta coisa que eu quero destacar e por final, precisamos crer que somos salvos pela graça e pelo nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 124, verso 8, que o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que essa mensagem continue gravada no seu coração e que você entenda que Deus te chamou para vencer todas as adversidades. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida. Eu quero te desafiar a compartilhar esse vídeo com 5 ou mais pessoas para que elas também sejam alcançadas pelo poder de Deus através da sua palavra e através da oração. Vamos orar a palavra. Vamos orar o Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Senhor Deus e Pai, nós clamamos ao Senhor, oramos a Tua palavra, oramos o Salmo 61 acreditando e confiando na proteção do Senhor. Te pedimos nesse dia, Pai, que o Senhor escute a nossa oração, a nossa súplica. A Tua palavra diz no Salmo 61, verso 1, ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Tu és o Deus que responde o nosso clamor. Tu és o Deus que atende a nossa oração. Ó Senhor, Tu és aquele que nos leva para um lugar alto e seguro, pois a Tua palavra nos ensina a fazer este pedido. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. O Senhor é o nosso refúgio. É uma torre forte contra o inimigo. Que nós possamos habitar em Sua presença, no Seu tabernáculo para todo sempre, e que o Senhor nos faça abrigar no esconderijo das Tuas asas, ó Pai, pois Tu és um Deus de proteção e Tu és o Deus que nos esconde no dia da adversidade. No dia da provação, Tu és aquele que ouve o nosso pedido de socorro e por isso, ó Pai, nós cumpriremos os nossos votos diante do Senhor. Tudo aquilo que temos declarado, temos falado, seja consagrado a Ti e que possamos cumprir cada palavra, Senhor, que sai da nossa boca, seja consagrado a Ti e que possamos, de fato, ó Pai, viver, ó Pai, o sobrenatural do Senhor em nossa vida. Pedimos ao Senhor, através desta oração, que o Senhor possa ouvir a nossa súplica, ouvir o nosso clamor e nos garantir, ó Deus, a resposta das nossas necessidades. Te damos graças porque Tu és bom e a Tua fidelidade se estende de geração em geração. Atenda o nosso clamor, atenda o nosso pedido de oração neste dia, pois acreditamos no poder da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer a luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar a palavra. Vamos orar o Salmo 62, que fala sobre a esperança somente em Deus. Está escrito: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o teu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouviu isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as tuas obras. Pai amado, nós confiamos em ti, e em ti a nossa alma espera silenciosamente por tua salvação. Acreditamos que todas as necessidades colocadas diante do Senhor, o Senhor é aquele que nos responde e o Senhor é aquele que salva cada um de nós em seu alto refúgio. Confiamos, ó Deus, no poder da tua palavra e esperamos em ti, porque tu és o Deus, ó Pai, que não permitirá que sejamos abalados, ó Deus. Ah, Senhor, o nosso inimigo, o nosso adversário, e a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, quer ver a nossa queda, o nosso fracasso, a nossa derrota, quer que sejamos abalados e quer nos derrubar, como se derruba uma muralha. Mas o Senhor é aquele que lança por terra todas as investidas do inimigo, todas as investidas do adversário caem por terra. Nenhuma das suas palavras que são de maldições nos alcançará, pois tu, ó Deus, é aquele em que nós colocamos a nossa esperança. Do Senhor, ó Pai, do Senhor nós aguardamos a salvação, pois tu és o Todo-Poderoso que irá retribuir cada um segundo as suas obras. Oramos a tua palavra e acreditamos, ó Pai, que do Senhor virá a nossa vitória, do Senhor virá o livramento, do Senhor virá a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar a palavra. Vamos orar o Salmo de número 33, um salmo que fala sobre o louvor ao Criador. Está escrito: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo.
porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia de bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Para que o Senhor faça com que essa vida e com que essa alma espere em ti. Tu és o nosso auxílio e o nosso escudo, ó Deus. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Oramos esta palavra, ó Deus, e te damos graças, porque está escrito que devemos celebrar ao Senhor com harpa, louvar cânticos ao Senhor com saltério, entoar novos cânticos ao Senhor, pois a tua palavra é reta e todo o seu proceder é fiel. Tu és o Deus que ama a justiça e o direito. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, e o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. A tua palavra diz no Salmo 33, verso 17, que o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar, porque não é através das nossas forças, mas sim através da força do Senhor, da graça do Senhor, que nós vamos cantar o hino da vitória. Ó Deus, que o Senhor livre a nossa alma da morte e nos conserve em vida. A nossa alma espera no Senhor, pois o Senhor é o nosso auxílio, o nosso escudo. Tu és o Deus que nos protege e por isso o nosso coração se alegra e confia no seu precioso e poderoso nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, porque em ti esperamos. Te damos graças, ó Pai, por esta palavra, e que esta palavra esteja gravada na tábua do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família para todo sempre. Amém. Vamos ler o texto bíblico que está no Salmo 124. Salmo que fala que somente Deus pode livrar o seu povo. Está escrito assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma.
Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se nós estamos aqui nesse dia, é porque Ele nos fortaleceu para vencer todas as adversidades. E para que nós possamos vencer as dificuldades, as provações que passamos e somos submetidos, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez por nós em outras situações. Não podemos permitir que seja apagada da nossa memória e do nosso coração tudo que Deus já realizou em nossa vida. É por isso que nós não podemos nos alimentar e nem alimentar a nossa mente com palavras negativas, palavras e pensamentos de uma pessoa fracassada, porque este é o desejo e é exatamente isso que Ele quer que a gente pense, que somos um fracassado, que não vamos vencer, que não vamos conseguir. Mas a Bíblia, ela nos ensina a como vencer as adversidades. Todos nós somos submetidos às provações, todos passamos por dificuldades, mas ela tem um prazo de validade. Não é para sempre e nós não podemos adotar uma vida somente de dificuldades como estilo de vida, mas é entender que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. As adversidades têm seu objetivo, que é nos trazer maturidade e sabedoria para que possamos até então ter experiências com Deus e aprender a como vencer essas dificuldades. Eu quero destacar aqui 4 coisas. Primeiro, precisamos crer que o Senhor está do nosso lado. A Bíblia diz no Salmo de número 124, se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós seríamos engolidos vivos. Ora, diga a Israel, é isso que a Bíblia diz. Então, nós precisamos entender que temos a companhia de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele não nos abandona, Ele está conosco. A segunda coisa, precisamos crer que o livramento vem de Deus. O livramento vem do Senhor, pois a Bíblia diz que a nossa alma estava presa, mas o Senhor nos livrou, como livra o pássaro do laço do passarinheiro. Foi para a liberdade que Cristo nos criou, não para vivermos uma vida cativa e oprimida. Terceira coisa que eu quero destacar, precisamos crer nas intenções libertadoras de Deus para a nossa vida. Assim como Deus fala no texto bíblico que este pássaro foi livrado do laço, esse laço foi quebrado e nós escapamos, significa que nós não fomos criados para caminhar somente, mas para voarmos na presença de Deus como pessoas livres. Quarta coisa que eu quero destacar e por final, precisamos crer que somos salvos pela graça e pelo nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 124, verso 8, que o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que essa mensagem continue gravada no seu coração e que você entenda que Deus te chamou para vencer todas as adversidades. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida.